aqui é a Thaís Petroff e hoje nós vamos falar sobre autoestima. Sim, e é algo que pega muita gente. Eu me arrisco a dizer que a maior parte de todos nós temos baixa autoestima. Sim. Mesmo aquelas pessoas que parecem que são muito autoconfiantes, muitas vezes mostram uma máscara, aquilo muitas vezes não é verdadeiro. Nós não somos criados de forma a reforçar os nossos pontos fortes, a acreditar na gente. Nós, ou pelo menos a grande parte de nós, somos muitas vezes cobrados desde muito pequenos, de modo a sempre estar olhando o que falta, os nossos pontos fracos, o que não é tão bom na gente, ao invés de a gente olhar os nossos pontos fortes, os nossos talentos, o que é bom na gente. Então isso com certeza afeta a nossa autoestima. A maior parte de nós, como eu disse, então, tem uma autoestima baixa, consequentemente uma autoconfiança baixa também. E tem situações em que isso fica mais aparente. Às vezes, quando você vai procurar um novo trabalho, numa entrevista, em processos seletivos ou entrevistas de emprego, ou, por exemplo, quando você vai começar um relacionamento ou está buscando alguém para se relacionar, ou às vezes situações de festas, onde você está com mais pessoas. Então, para cada um, isso pode pegar de uma maneira diferente ou em contextos diferentes e nós, dessa maneira, percebemos que, na verdade, nós não temos tanta autoconfiança. O que é autoestima? Autoestima é como nós nos sentimos a respeito da gente mesmo. E da onde vem isso? Está completamente ligado ao que a gente pensa, ao que a gente acredita a respeito da gente mesmo. Se eu tenho uma ideia negativa a meu respeito, se eu tenho uma ideia, uma avaliação ruim a meu respeito, consequentemente, então, eu tenho uma baixa autoestima. O que eu penso a meu respeito, ou o que a gente chama de autoconceito, o conceito que eu tenho a meu respeito influencia completamente como eu me sinto a meu respeito. Por isso que eu disse que a nossa educação influencia muito a nossa autoestima. Porque, na verdade, muitas vezes é incutido na nossa cabeça que a gente precisa melhorar e a gente está sempre buscando melhorar e efetivamente a gente está, mas a gente está muito mais acostumado a olhar a metade do copo vazia do que a metade do copo cheia. Nós muitas vezes nos vemos de maneira muito mais negativa do que de maneira positiva. E muitas vezes distorcemos, inclusive, coisas boas que a gente tem, acreditando que elas são ruins. Grande parte do processo de melhorar a autoestima está ligado ao autoconhecimento. Sim, se a gente não conhece algo, a gente não tem como gostar. E muitas vezes, quando a gente desconhece, a gente tem medo, Quantas vezes a gente já ouviu falar, ou você já percebeu, que existe o medo do desconhecido? Se existem aspectos seus que você não conhece, partes suas que você não conhece, é muito comum da gente rejeitar isso, da gente dizer, não, isso não é legal, eu não gosto, não é bom, e a gente joga lá pro canto. A gente diz muitas vezes que a gente joga lá pra sombra e tenta evitar esse aspecto. Não, isso é ruim em mim, isso é ruim, eu não gosto, não é bom, e aí aquilo ali fica ali. E a gente muitas vezes diz, que coisas que a gente joga por debaixo do tapete começam a cheirar mal. E é bem isso. Aspectos nossos que a gente joga para debaixo do tapete, eles não desaparecem, eles continuam lá, batendo na porta, em alguns momentos aparecendo inclusive de surpresa, já que a gente não tem controle sobre eles. A gente nega, joga fora, tenta jogar fora, deixa ali de canto, e em alguns momentos, quando a gente menos espera, eles irrompem. Então, de repente, você percebe que você tem um ataque de ciúme, um ataque de raiva, de impulsividade, de, fazer compras, de gastar muito, qualquer coisa nesse aspecto. Isso tem muito a ver com aspectos nossos que a gente não trabalha, que a gente não olha. Então a autoestima está muito ligada a gente se conhecer, a gente olhar para dentro e perceber tudo que tem a ver com a gente, todos os nossos aspectos e sim nos aceitarmos melhor. Quando a gente passa a nos conhecer melhor, ou conhecer na verdade qualquer coisa, você passa a ter menos medo. E muitas vezes, inclusive, passa a ver beleza nisso. De algo que você negava e falava, não, isso é ruim, você começa a perceber como usar isso a seu favor.
Todas as coisas têm os dois lados. Não tem bom, não tem ruim. Só que quando você nega, você está jogando justamente para um lado negativo e aquilo ali vai vir com muita força e vai agir de maneira negativa porque você não lida com aquilo, você não controla. Então o ponto justamente é você passar a olhar mais para aquilo ali que você nega e isso vai te ajudar realmente com a sua autoestima, a melhorar a sua autoestima. Tem um exercício muito interessante que eu vi num vídeo da Teal Swan, eu vou colocar o nome dela aqui embaixo, inclusive o link do vídeo, em que ela propõe um exercício por 365 dias, que é muito interessante. A maior parte de nós deixamos de lado o cuidar da gente mesmo, o olhar pra gente mesmo, o zelar pela gente mesmo, fazer coisas boas pra gente. E a proposta do exercício é você se perguntar todo dia, sempre que você se lembrar, o que faria uma pessoa que se ama? Sim, é bem isso. O que faria uma pessoa que se ama? Use essas perguntas, essas frases, toda vez que você precisar tomar uma decisão. Se pergunte, o que faria nesse momento uma pessoa que se ama? Vai te vir um estalo do que você precisa fazer nesse momento. Ou mesmo que você esteja em casa ou fazendo qualquer coisa, sempre que você se lembrar, se pergunte, o que faria agora uma pessoa que se ama? A resposta pode ser, por exemplo, ela iria dormir, ela ia dar uma volta no quarteirão, ela ia tomar um banho gostoso, ela ia trocar de roupa, ela ia ligar para alguém, ou ela ia ficar mais quieta agora. Se pergunte isso e faça isso que vier na sua cabeça, o que a sua intuição te disser. Isso vai construir pouco a pouco uma relação de cuidado, de amorosidade com você mesma. Você vai se acostumar, você vai se condicionar a cuidar de você e a todo dia plantar uma sementinha ou colocar uma pedra sobre pedra e aos poucos você vai construindo cada vez uma edificação maior, porque você vai se comportar como uma pessoa que se ama e ao final, na verdade, de 365 dias, você vai ter solidificado isso dentro de você. Você se sentirá muito mais autoconfiante, com a sua autoestima muito mais solidificada. Que tal testar isso? Depois me conta como foi. Até o próximo vídeo.